Vamos considerar o relato que está no comentário do nosso texto de hoje. Por favor, abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler o relato inteiro. Lucas 10, 38 a 42. Ao prosseguirem, ele entrou em certa aldeia. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu como hóspede em sua casa. Ela tinha também uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor e ficou escutando o que ele dizia. Marta, por outro lado, estava distraída, cuidando de muitos afazeres. Assim, ela se aproximou dele e disse: Senhor, não se importa que minha irmã me deixou sozinha para cuidar das coisas? Diga a ela que venha me ajudar. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias, ou apenas uma. Maria, por sua vez, escolheu a boa porção, e essa não será tirada dela. Percebeu no versículo 40 que Marta estava distraída, cuidando de muitos afazeres? É bem provável que ela não pensasse assim. Afinal, ela não estava se divertindo ou indo atrás de coisas materiais. E com certeza, o que ela estava fazendo não era algo sem importância. Ela estava cuidando das necessidades de Jesus. Pense um pouco nisso. Cuidar do Messias, o Filho de Deus, era um dos maiores privilégios e uma das maiores honras que alguém podia receber. Então dá até para entender por que Marta pediu que Jesus falasse para Maria e ajudá-la. Mas isso nos leva a uma pergunta interessante. Será que hoje um cristão poderia ficar distraído mesmo quando está se esforçando para alcançar um alvo espiritual? Vejamos 3 exemplos. Vamos supor que queiramos aumentar nossa participação na pregação. Daí decidimos aprender um novo idioma. Só que ficamos tão concentrados em aprender essa língua que acabamos deixando de fazer a leitura da Bíblia e o estudo pessoal no nosso próprio idioma. Ou talvez a gente decida se mudar para um lugar que tem mais necessidade. E aí começamos a gastar tanto tempo pesquisando sobre o lugar, a comida e os costumes de lá, que não sobra tempo para a adoração em família ou para o estudo pessoal. Ou pode ser que estejamos em Betel e gostamos muito daqui, e o nosso trabalho é muito interessante. Aí começamos por conta própria a sempre fazer horas extras para adiantar o nosso serviço. Daí começamos a perder reuniões e a não dar tanta atenção para o marido ou para a esposa. Percebeu que todas essas situações começaram com uma boa intenção, fazer mais para Jeová? Mas percebeu que em cada situação os esforços acabaram se tornando uma distração? Mas é importante vermos que, no relato de Lucas, em nenhum momento Jesus falou que o que Marta estava fazendo era errado. Como o texto de hoje mostra, ele amava Marta. Ela era uma mulher espiritual e Jesus era muito grato pelo que ela estava fazendo por ele. Mas, com jeito, ele mostrou que os preparativos que ela estava fazendo para a refeição estavam se tornando uma distração ao ponto de não permitir que ela tirasse proveito, como diz o versículo 42, da boa porção. Uma atividade espiritual que era ouvir os ensinamentos de Jesus. Marta não estava aproveitando a oportunidade única que tinha ali para aumentar sua fé. É muito interessante o comentário que a Sentinela de 1º de setembro de 99 faz sobre esse relato. Levados pelo amor, alguns hoje, assim como Marta, fazem seu melhor para suprir as necessidades de seus concrentes. São pessoas de mentalidade prática e que agem rápido. Jeová promete recompensar seu trabalho amoroso. Outras pessoas talvez se pareçam mais com Maria. São quietas e concentram-se em coisas espirituais. Seu desejo de meditar na palavra de Deus as ajuda a ficar bem firmes na fé.
Aí diz, esses dois tipos de pessoas preenchem uma necessidade vital da congregação cristã. E podemos dizer, na família de Betel também. Daí a sentinela continua. Contudo, no fim das contas, todos devem escolher a boa porção, dando prioridade às coisas espirituais. Isso mostra que precisamos ter equilíbrio. Até me fez pensar em uma aplicação para os nossos dias. Imagine que o superintendente de circuito veio visitar a nossa congregação. Todos os irmãos querem sair no campo com ele, mas ninguém se dispõe a preparar uma refeição para ele e sua esposa. Isso não seria bom, e não estaríamos demonstrando hospitalidade, não é? Assim como também não seria bom se o superintendente recebesse muitos convites para refeições, mas ninguém quisesse sair com ele e a esposa na pregação. O ponto é, queremos nos esforçar para cuidar das nossas necessidades e dos nossos irmãos, mas sempre nos lembrando do que é mais importante. E qual é o segredo para não deixarmos que os nossos esforços se tornem distrações? Vamos ver o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, 9 e 10. E isto é o que continuo a pedir em oração, que o seu amor se torne cada vez mais abundante, com conhecimento exato e pleno discernimento, que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes, para que sejam sem defeito e não façam outros tropeçar até o dia de Cristo. Então, antes de nos esforçarmos para alcançar um alvo ou aceitar uma designação, devemos orar, analisar bem as coisas, usar o nosso conhecimento exato e o nosso discernimento. E se fizermos isso, usarmos de bom senso, vamos conseguir perceber o que é mais importante para Jeová. Sabendo disso, vamos poder harmonizar nossos pensamentos, nossas ações e nossas decisões com a vontade dele. E por nos certificar das coisas mais importantes, vamos agradar a Jeová e receber as bênçãos dele. Então pense nas situações que consideramos aqui. Se vamos aprender um novo idioma ou nos mudar para onde a necessidade é maior, excelente. Existe mesmo essa necessidade e apreciamos muito os que fazem isso. Na verdade, somos até encorajados a fazer isso se as nossas circunstâncias permitem. E no nosso trabalho em Betel? É claro que queremos trabalhar duro, conhecer bem o trabalho e dar o nosso melhor para Jeová. Mas também queremos nos lembrar da lição de Jesus sobre equilíbrio. De que mesmo quando estamos nos esforçando em fazer mais para Jeová, não podemos permitir que nada nos distraia ou impeça o nosso progresso espiritual. Não queremos perder as oportunidades que temos para fortalecer a nossa fé, nos achegar aos nossos irmãos e principalmente nos achegar a Jeová. Agora vamos voltar ao relato de Lucas. Veja o que Jesus falou no versículo 42. Ele disse que Maria tinha escolhido a boa porção e essa não seria tirada dela. Ou seja, ela nunca iria se esquecer do que ela aprendeu naquele dia, das instruções espirituais e do elogio que tinha recebido de Jesus. Aquilo ia ficar com ela para o resto da vida. Com a gente talvez aconteça o mesmo. Talvez você se lembre de alguma coisa que ouviu em um discurso, em uma reunião ou em um congresso. Algo que surgiu durante uma conversa sobre assuntos espirituais e que te marcou muito e teve um grande impacto na sua fé e na sua amizade com Jeová. Se isso já aconteceu com você, você sabe como essas situações são especiais, preciosas. E nós nunca queremos esquecer essas coisas, não é mesmo? Então, que não fiquemos distraídos, mas que fortaleçamos nossa espiritualidade e nossa amizade com Jeová por sempre escolher a boa porção. E se fizermos isso, Jeová com certeza vai abençoar nossos esforços.